E aí pessoal, agora vamos dar início a um conteúdo quando nós falarmos dessa passagem, esse movimento dessas partículas chamada elétron. Então vamos lá começar? Então aí aula de número 13.1, professores Décio, Daisy, Mac e o intérprete Samuel. Bom, corrente elétrica, né? Aula 13.1 vai falar conceito, efeitos e tipos de corrente elétrica, né, que vai ter, intensidade da corrente elétrica, calcular um valor dessa corrente elétrica, efeitos fisiológicos, né, o que um choque elétrico pode causar no corpo humano, como ele pode parar o coração, como pode reativar, quais são os danos causados, né, pilhas secas, que é as pilhas que vocês conhecem, e a lei de Ampère, né. A lei de Ampère vai falar exatamente como calcular aí. Reconhecer as características da corrente elétrica que percorre um condutor. E quando fala condutor, pode ser até mesmo uma pessoa. Conceito. Em física, corrente elétrica é o movimento ordenado, não é qualquer movimento, porque os elétrons se movem em todas as direções, consequentemente se chocam um com o outro e ficam parados. Então, olha só, pessoal, quando eu falo de corrente elétrica, o que eu estou falando? Os elétrons estão dentro do fio, eles estão se movimentando. É igual se eu tivesse 10 Macs aqui, todos tentando andar, só que um se batendo no outro, todo o tempo. Aí não vai para lugar nenhum. O que acontece? Quando você tem um campo elétrico, que é o que gera essa corrente elétrica, é um campo elétrico direcionando o movimento desses elétrons. Então, o que vai acontecer? Eles vão se movimentar em uma direção. Não é que o elétron vem lá da usina e vem até seu aparelho. O que vem é o campo elétrico e ele ordena isso. Então, dependendo. Só que aí nós temos, nas nossas casas, corrente alternada. Ela oscila 60 vezes em um segundo. Então, ela vai e volta 60 vezes por segundo. Quando falarmos de bateria, vocês vão ver que é contínua, né? Só tem uma direção. Vamos continuar? Então, lembrando, tá? Corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica chamada elétrons. Microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório em razão da agitação térmica, né? No entanto, se aplicarmos um campo elétrico, foi o que eu falei aqui, o campo elétrico, na região das cargas é possível observar que elas passam a ter movimento ordenado. Esse movimento se chama movimento de deriva de cargas livres. Então, o movimento dos elétrons livres que tem aí nesse condutor. Se você analisar aqui na parte de baixo, você tem as cargas indo em várias direções. Em cima, elas estão indo apenas em uma direção. Aqui eu tenho uma diferença de potencial. Um potencial positivo e um potencial negativo. Então, só é observar bem o que acontece. Olha aí, eu vou ter o movimento delas em uma direção. Qual é a direção? A direção do campo elétrico. Então, aí você também tem aquela... Vai aparecer em um determinado ponto a corrente real e a corrente convencional. Mas aqui é entender primeiro, se eu tenho aqui, no caso, um campo elétrico, ele vai ordenar para onde essas cargas vão se mover. Na parte de baixo não, se move em todas as direções, então elas ficam se chocando, acabam que não tem uma corrente elétrica, somente quando há um movimento ordenado devido a um campo elétrico. Efeitos e tipos de corrente elétrica. Primeiro, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor. A intensidade da corrente elétrica que o percorre, certo? Tanto, né? Qual o valor? Os principais efeitos são efeito térmico, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico. Então, esse efeito térmico, né, gente? Quando eu falo efeito térmico é muito fácil. Você tem aí ferro de passar, você tem chuveiro elétrico, você tem aí churrasqueira elétrica.
Outro exemplo, aqueles ferros, né, que o pessoal sempre usam para colocar no óleo, para aquecer o óleo, para fritar pastel, coxinha, essas coisas. Lâmpada incandescente, que agora não é mais produzido, mas tem a halógena, né, que ela é 30% mais econômica, mas ainda é necessário para ela aquecer, né, em alguns locais usa até em granja, para deixar ali onde os frangos, né, a galinha ficam comendo, então tem que estar utilizando esse tipo de lâmpada. Uma lâmpada fria não vai surtir tanto efeito. Então tudo que aquece é efeito térmico. Alguns efeitos químicos também, né? Passar por algumas reações químicas. Aí já entra um pouquinho mais no conteúdo lá do professor Almeida e da professora Sabrina. Efeito magnético é, por exemplo, que é um ímã ferromagnético, né? Ou você pega ali, passa uma corrente elétrica e ele cria um campo magnético também. Um campo elétrico e um campo magnético. Dá para fazer isso. Em alguns locais você vê ferro velho, que vem aquele ímã gigante, está desligado, liga ele segura, chega lá, ele solta. Então, dá para fazer isso também. E, por último, o efeito fisiológico. Esse é o mais importante. E é o que mais tem que ter cuidado. É quando passa através do seu corpo. Tem várias formas de você pegar um choque. Por exemplo, você pegar numa ponta de um fio e estiver pegando no chão. O choque vai passar, a carga elétrica vai passar pelo seu braço e sair pelas pernas. Você pode pegar o mais perigoso, você pegar em uma ponta e na outra e fechar o circuito. Ele vai passar pelo seu tórax, onde está exatamente o coração. E é ali que mora o perigo. É o mais perigoso que tem. Agora, se você tiver calçado, se pegar numa ponta, você não pega choque. Mas se você fechar o circuito, mesmo estando ali com a sandália de borracha, uma bota, você vai pegar o choque que vai passar pelo seu corpo. Então tem que tomar cuidado. Vamos continuar lá? Então aí pode ocorrer algumas situações. Então efeito térmico, também chamado de efeito Joule, né? Surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade. Quanto maior a vibração, maior é a temperatura do condutor. O aumento de temperatura é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos. Então aqui, como falou, geral, já dei os exemplos, então são vários. Corrente contínua e corrente alternada. Aqui já é um exemplo de o tipo de corrente que você tem na sua residência e o tipo de corrente que você tem no carro, celular, caixa de som, entre outros. Na corrente contínua, as cargas elétricas que as constituem se movimentam apenas num sentido, ou seja, do polo positivo da fonte de tensão para o polo negativo, chamado de sentido convencional. Convencionaram antigamente que seria do positivo para o negativo. Na corrente alternada, o que ocorre é diferente. Nesse tipo de corrente, as cargas elétricas ficam oscilando em um sentido em outro. E como eu falei, nas nossas tomadas 60 vezes, certo? 60 Hz. Oscila ida e volta 60 vezes por segundo. Então aqui, corrente contínua, você vê que não oscila. Ela tem sempre o mesmo valor de corrente elétrica. Exemplo, baterias, né? 3, 6, 9, 12 volts. Corrente alternada não. Ela alterna a questão da corrente elétrica. Ela vai no sentido e volta, vai e volta, como se o elétron estivesse indo e voltando várias e várias vezes. Nas residências é esse tipo de corrente elétrica, né? A alternada. Ela é gerada a partir das usinas nucleares, termoelétricas e das grandes usinas hidrelétricas, né? Que aqui nós temos no estado de Rondônia. O número de oscilações que essas cargas efetuam em um segundo
é denominada de frequência. E essa frequência, no caso das nossas residências aí, é 60 Hz. Aqui faltou um Zzinho. Hertz, 60 Hz. Bom, aqui o efeito, né? Efeito de aquecimento. Ferro de passar. Um ebulidor de água, né? Que você fazer café, chá, alguma coisa, você coloca ali e ele vai aquecer a água. Chuveiro elétrico é o mais conhecido, é o que mais gasta energia numa casa. Nenhum equipamento ganha do chuveiro elétrico. Apesar que aqui em Rondônia é quase, sei lá, contradizer a natureza, né? Usar um chuveiro elétrico, mas tudo bem. Então, gente, falando aqui da intensidade da corrente elétrica, a intensidade, já falei para vocês várias vezes, é um valor numérico, né? É um valor que você vai achar. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, chamada de I, tá aqui, ó, I minúsculo, na seção transversal de um condutor, seção transversal, como eu falei, né, gente? É como se você pegasse um fio e cortasse e olhasse aquela área ali que você cortou. De um condutor, se considera o módulo da carga que passa por, no caso, ele, em um intervalo de tempo. Então, quantas cargas estão passando nessa seção transversal em um determinado tempo? E sempre lembrando, tá? Que Q é número de elétrons vezes a carga elementar. Qual é a quantidade ali, né? Sabendo a quantidade, dividindo pelo tempo, você tem a corrente elétrica. I igual a Q sobre ΔT. A unidade adotada para intensidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é o ampere. Letra A maiúscula, em homenagem ao físico francês André Marie Ampère, né? É designado coulomb por segundo, porque se você analisar, carga é em coulomb e tempo é em segundo, por isso que é coulomb por segundo. Lembrando que um coulomb é a quantidade de carga correspondente a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Olha a quantidade de elétrons que eu tenho em apenas um coulomb. Portanto, uma corrente D, né? D. 1 ampere é igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons por segundo. Por quê? O pessoal está falando que 1 ampere é 6,25 vezes 10 a 18 por segundo, porque toda vez que você calcular, você vai ter uma quantidade em 10 segundos, você vai ter que dividir para chegar em apenas 1. Eu quero saber quanto passa em 1 segundo. Isso é corrente elétrica. Quantos coulomb passa por segundo? 1 ampere apenas é essa quantidade. Vamos voltar lá? 6,25 vezes 10 a 18 elétrons por segundo. Bom, então vamos fazer um exercício para treinar, né? Uma corrente elétrica de 0,4 ampere flui por um condutor metálico. Lembrando que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Calcular quantos elétrons passa por segundo, tá vendo? Ó? Por segundo, por uma seção desse condutor. Então vamos à equação, né? I é igual ao módulo de Q dividido por ΔT. Então, o sinal de E, nesse caso, não vai influenciar, porque é módulo. O sinal de E, porque é elétron, né? E elétron tem a carga negativa. Seria menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas, lembrando, elétron negativo, próton positivo. O que eu fiz? 0,4 é a corrente em 1 segundo e eu tenho N vezes E, certo? Só que o E aqui, quanto vale E? 1,6 vezes 10 a menos 19. O embaixo não influencia em nada, é um elemento neutro, então permaneceu só o de cima. Passo o E dividindo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Divido 0,4 por 1,6, vou achar 0,25, vezes, por que 10 a 19? Porque o 10 a menos 19 troca o sinal da potência quando sobe. Então, eu achei o número de elétrons que passam por essa seção.
transformando em notação científica, lembrando que eu passei uma vez para frente, está aqui, ó, uma vez para frente, subtrai 1 do expoente. Aumentei o número, diminuo a potência. 2,5 vezes 10 a 18 elétrons. Então, só deixar um pouco aí para que vocês anotem, olhem o passo a passo, como foi substituído cada valor aí. O 1, como vocês viram, o tempo aí não influenciou, né? Porque um elemento neutro dá multiplicação e divisão. Só fiz, no caso, dividir 0,4 por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí é uma questão que você já tem que estar treinado, né? Organizar isso daí. Isso aí tem que estar na ponta do lápis. Bom, exercício 2. Supondo que seja possível, olha só, supondo que seja possível contar o número de elétrons que passam por uma seção de um condutor metálico, submetido a uma diferença de potencial, certo? Foi observado que passam, olha só, 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons, um número imenso, né? Em 1 minuto. Ah, professor, 1 minuto? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Nessa condição, qual a intensidade de corrente elétrica que flui nesse condutor? Primeiro, você tem que analisar os dados que você tem. Você tem o número de elétrons. Olha aqui, N. Esse valor é E. E o ΔT, 1 minuto. Só que eu sei que 1 minuto, certo? Isso aqui é igual a 1 minuto. O que é isso aqui? 60 segundos. Então, aí o que eu fiz? Transformei, coloquei tudo certinho. Só que eu tive que modificar foi 1 minuto em segundos. Lembra que no resultado final eu tenho que chegar somente em 1 segundo. Multiplicando 3,6 por 1,6, eu chego no valor 5,76. Vezes, repete a base, somos expoentes. 21 menos 19, 2. Dividindo 5,76 por 60, eu vou ter 0,096 vezes 10 ao quadrado. O que eu vou fazer? Passar a vírgula para frente, né? 2 vezes aqui, ó, 9,6. Aqui ficou feio, peraí. 9,6. Passo 2. Pronto. 9,6 ampere. Então, aí uma forma de calcular bem tranquilo a questão da corrente elétrica. Aí você vai pensar, professor, toda vez que tiver em minutos eu vou ter que transformar? Sim, porque a unidade é utilizada no sistema internacional. Quando fala que é sistema internacional, automaticamente você tem que pensar o quê? Eu tenho que transformar as unidades, certo? Então sempre fica ligado nisso daí, nas unidades do sistema internacional, beleza? Então vamos continuar. Bom, aí chegou no resultado final, multiplicação de potência de mesma base, divisão, passar a vírgula para a direita e para a esquerda, transformar em notação científica, é o que você tem que fazer nessas questões. Efeitos fisiológicos, isso aqui é super importante. O efeito fisiológico acontece quando há a passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos no geral, né? Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Então, com uma diferença de potencial, pode acontecer isso. Aí você pensa, lá na rua da minha casa tem uma fiação lá que chega, você olha, tá todos os passarinhos ali, um monte. Ele não pega choque. Por que ele não pega choque? Ele está apenas em um fio. Em um fio eu não tenho diferença de potencial. Para que eu tenha diferença de potencial, eu tenho que encostar em 2. Então, de vez em quando, o passarinho acaba errando e tocando no fio de cima. É a hora que ele explode, né? Pega um choque super alto e acaba morrendo, né? Porque passa a corrente elétrica no corpo dele.
Enquanto ele está só no fio, está tranquilo, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que ele fecha o circuito, tem a diferença de potencial, a corrente elétrica passa em uma corrente elétrica muito alta, né? Nesses fios de alta tensão. Na sua casa não, você tocou, tem algum choquezinho tipo gabinete de computador, é um susto, raquete de matar mosquito, é uma explosãozinha ali, mas para o mosquito, para você é só um susto também. Outras você já pega 110, muito perigoso porque ele gruda a pessoa, você fica grudado. Uma criança não consegue soltar. Eu mesmo já peguei uma descarga, lembro até hoje criança, meu pai teve que chegar lá e me tirar da tomada, eu fiquei grudado na tomada. Mas os outros choques que eu peguei na vida não, eu já conseguia soltar. O 220 não, o 220 já te dá uma porrada e te joga. Então 110 é mais perigoso. E muito mais perigoso é mexer em local que tem água. Pior ainda, não façam isso em motivo nenhum. Tem alguns sistemas de segurança que através de alguns tipos de disjuntores, que quando ele reconhece que está uma passagem de corrente elétrica muito alta, ele reconhece como alguém pegando um choque ou uma sobrecarga e ele dispara e não deixa isso acontecer. Muito importante ter na casa esses tipos de disjuntores. Vamos continuar lá? Então, correntes elétricas com intensidades, olha o valor, 1 miliamperes, mili, né? Uma parte de 1000. Provocam a sensação de cócegas ou formigamento. Mais correntes com intensidades de 10 miliamperes fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos, né? Aquela situação que você fica ali tremendo, né? Você fica grudado e fica tremendo aí a questão do corpo. Porque você sabe que todo o nosso corpo é uma comunicação elétrica através dos nervos, né? E por esse motivo que fica difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. Então o que está dizendo aí? Está dizendo exatamente que se você pegar um choque, você vai contrair a mão. Pensa numa criança. Uma criança, no caso, ela não tem força suficiente para abrir a mão. Um adulto não, ele vai pegar, ele vai sentir o choque, mas vai conseguir se livrar. Esse que é o perigo das crianças. Um exemplo muito corriqueiro que algumas pessoas deixam é carregador de celular, coloca na tomada e deixa ele ali. Você pegar, você não pega choque, porque tem uma parte interna e uma parte externa. Mas o que acontece? Uma criança coloca dentro da boca, ela fecha o circuito com a saliva. Então a criança pode pegar uma descarga elétrica na boca. Então nunca deixem carregador de celular colocado lá e tirar o celular e deixar ele jogado. Tira da tomada. Porque criança... Tenho em casa, né? Criança é terrível. Você vê, ou ela está tentando colocar a tomada, ou ela está com um pedaço de ferro enfiando ali. Então, sempre tomar muito cuidado com criança e tomada sempre uma altura necessária para que ele não pegue. Sempre ter esses cuidados em casa é essencial. E vocês viram que a corrente elétrica para dar uma sensação de descontrole é de 10 miliamperes. Vamos voltar lá. Então, 10 miliamperes já ocorre a contração dos músculos. Valores de corrente entre valores de corrente elétrica pequenos por volta de 1 miliamperes a 3 miliamperes são altamente mortais, porque atingem diretamente o coração, fazendo com que ele altere seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Esse é chamado de fibrilação cardíaca, que causa a morte. Então, pessoal, olha só, toda vez que você vê uma pessoa que pegou um choque, o que acontece? O coração, ele é um músculo que um lado tem que contrair, o outro expandir. Ele faz esse movimento. Um expande e o outro contrai. O que acontece no choque? Ele fica tremendo. Então, nem contrai, nem relaxa. E quando para o fluxo de sanguíneo para a pessoa, é muito complicado. Pode gerar várias sequelas. Aí você pensa, mas um choque pode salvar a vida de uma pessoa? Pode, o desfibrilador. Quando você pega o choque, o coração está lá, ele está fibrilando, ele não consegue bater, ele perdeu o controle. Você dá descarga elétrica, você faz o quê? Ele volta a ter o movimento de novo e bombear o sangue para o seu corpo. Então, um choque pode salvar uma vida ou
pode acabar tirando. Lembrando que tem que ter todo esse cuidado, principalmente perto de crianças, né? Que as crianças ali geralmente são mais curiosas. Vamos lá, continuando. Então, estão vendo aí, ó, que a corrente elétrica ela é muito pequena. O que mata é a corrente elétrica, não é a tensão. Tanto é que 220, como eu falei, é menos perigoso que o 110 por ele jogar a pessoa não fica grudado ali no fio. As correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente, ele não fibrila, né? No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. Então, olha a diferença. O 110, ele vai fazer você grudar aí, um exemplo, né? E o 220 já te joga mais longe, lógico, 220 para cima. Essa paralisação, logo que, no caso, né? Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa. Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis, em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos. A oxigenação no sangue, a oxigenação, né, que vai através do sangue, passando pelo cérebro, pode dar uma bolhazinha de ar, qualquer coisa que seja, vai causar sequelas gravíssimas aí, principalmente quando é no cérebro da pessoa. Bom, as pilhas, né? Isso aqui todo mundo conhece. Nesta pilha, o polo positivo é uma haste de carvão e a negativa é de zinco. Dois materiais diferentes. Um vai ceder e o outro vai ganhar. Em vez de eletrólito líquido, né? Usado na pasta de cloreto de zinco e cloreto de amônio. A essa pasta se adiciona bióxido de manganês, que é despolarizante. Pelo fato de não ter eletrólito líquido, é chamado de pilha seca, né? Essa é uma grande vantagem, pois, no caso, né, nos permite que a pilha seja transportada com facilidade, que possa funcionar em posições verticais, né? Horizontal ou inclinada. Outra vantagem é possuir despolarizante e que permite que essas pilhas sejam usadas em média até durante 1000 horas. Então aqui são pilhas que você usa aí no dia a dia. Aqui mais ou menos representamos, né, a estrutura, né? Em geral essas pilhas têm forma de um cilindro, está aqui representada. A haste de carvão fica no eixo, então aí, ó, a barra de carbono, grafite ou carvão, certo? O cilindro é feito de zinco, está mostrando, que é o próprio polo negativo. Entre o carvão e a parede de zinco, ela é preenchida com a pasta eletrólito, né? Então, isso vai ajudar a você utilizar esta pilha. Alguns casos você pode se deparar que ocorre, gente, algumas pilhas danificam e você vê que ela solta uma espécie de óleo ali. Então, se você vê que está funcionando mal, ou presta atenção a qualquer líquido ali perto, você pode abrir e observar. Você vai ver se o polo ali está até surge um pouquinho de ferrugem nele. Pode tirar e já descartar a pilha, limpar. Ela como se ela estivesse vazando ali, né? Mas é uma pasta, então quando ela danifica, acaba ocorrendo isso. Enquanto ela não danifica, você pode usar. Em alguns casos, vai passar muito tempo sem utilizar o equipamento, tira as pilhas, coloca num lugar separado, vai ajudar. Porque geralmente quando fica dentro de controle, eu já consegui fazer isso umas 2 ou 3 vezes, estraga o controle e você acaba inutilizando aquele equipamento. Beleza? Então vamos lá, continuando. Isso é uma pilha normal que você usa no dia a dia. Existem pilhas secas de diferentes tamanhos, desde pequenas, que dão força eletromotriz de 1,5 volts, se aqui você vê na pilha, vem escrito, até grandes que dão 9 volts. Depois do uso prolongado, em média 1000 horas,
a força eletromotriz cai e a resistência interna fica muito grande. O que é a resistência? Dificuldade para fazer esses elétrons passarem aí por dentro. A pilha se torna inutilizada. Acredita-se que isso seja devido à transformação do bióxido de manganês em monóxido de manganês, que não é despolarizante. Estas pilhas são usadas em todos os dispositivos em que se necessitam pilhas portáteis, como lanternas elétricas, rádios, pilhas e etc. Então agora, pessoal, vocês já repararam muito que alguns equipamentos, tipo esse passador de slide, ele tem uma pilha. A lanterna, muitas lanternas eram praticamente todas a pilha, né? Hoje tem as de LED que gasta menos. Algumas não são pilhas, são baterias recarregáveis, que aí já é um outro sistema, mas você pode recarregar. Existem pilhas recarregáveis, que eu uso aqui no microfone, você consegue recarregar e ir utilizando. Então você tem infinitos tipos aí. As pilhas ainda têm muita utilidade, né? Mas com o tempo está sendo muito substituída pelas pilhas recarregáveis e também pelas baterias recarregáveis, né? Quase tudo hoje funciona através de baterias recarregáveis, certo? Vamos lá, continuando. Então, a lei de Ampère é muito tranquila de trabalhar. Uma das revoluções mais marcantes na física foi a descoberta feita por Hans Christian Ørsted, né? Onde, através de seus experimentos, comprovou a existência de um campo magnético ao redor de um fio quando esse era percorrido por uma corrente elétrica. Então, olha só, o que ele observou? A existência de um campo magnético ao redor de um fio quando ele era percorrido por uma corrente elétrica. Então, pessoal, olha aqui, esse experimento, o que ele fez? Ele simplesmente passou uma corrente elétrica e essa corrente elétrica gera um campo elétrico. Aí nós vamos ver aqui no final do slide que ele vai falar sobre a regra da mão direita. Aonde isso interfere? Se você tiver uma bússola, você chegar muito próximo de uma fiação, você vai ver que ela vai interferir no funcionamento. Por quê? Se eu tenho um fio e por esse fio passa uma corrente elétrica, vai acontecer o quê? Vai gerar um campo elétrico ao redor desse fio. Se a corrente elétrica passa para cá, o campo elétrico vai estar girando nesse sentido. Se a corrente elétrica passa para cá, o campo elétrico vai estar girando nesse sentido. Nas fiações de alta tensão, o que acontece? Vai e volta 60 vezes. Então, ele faz esse movimento, certo? Então, você vai ter um campo magnético alternando, porque a corrente elétrica também alterna. Beleza? Vamos lá, continuando. Embora Ørsted tenha descoberto que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético à sua volta, foi André Marie Ampère quem matematicamente deduziu esse campo. Podemos dizer que podemos dizer que o grande feito de Ampère foi ter desenvolvido uma famosa lei chamada Lei de Ampère. Então, aqui acontece muito a união de fenômenos, né, gente? Então, antigamente, por exemplo, você tem um ímã, ele tem uma força magnética. Um equipamento funciona com energia elétrica. Só que o que aconteceu? A partir de alguns experimentos foi observado que um fenômeno está relacionado com o outro, principalmente em ondas eletromagnéticas, que é a luz. Ao mesmo tempo que tem campo elétrico, tem campo magnético. Então, a corrente elétrica pode gerar um campo magnético, quanto um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica, dependendo da forma que você faz esses experimentos. Então, vamos lá, continuando. Então, aqui a lei de Ampère, como ficou conhecida, estabelecendo o campo magnético B,
gerado por um condutor retilíneo, um fio, né, bem grande, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Simplesmente passa uma corrente elétrica no fio, automaticamente cria um campo magnético. A distância R do condutor, no caso, né, que você vai ter aí, matematicamente o vetor campo magnético é determinado pela seguinte equação. Então aqui, campo magnético é μ vezes I, 2π vezes R. Por que aparece Rπ? Porque nós vamos estar falando aqui exatamente de uma situação. Quando aparece π? Π aparece quando você fala de um círculo, né? Uma volta. Por exemplo, 2πr, o que é 2πr? É uma volta completa, 2π é 180, π vale 90, 2π 180, então aqui, π vale 180 e 2π 360. Então você multiplica por R, você tem um comprimento aí, por exemplo, da circunferência. πr ao quadrado, você tem a área, então assim por diante você vai usando. O π está presente nas equações que você tem que utilizar, falando de alguns círculos. Então vamos continuar lá que vocês vão observar isso. Onde o termo μ é uma constante conhecida como permeabilidade magnética do vácuo. Por comodidade matemática, essa constante foi definida como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro ampere, sendo esse um valor convencional, que pode ter seu número infinito de algarismos significativos por causa do valor de π, né? Que é 13,14 e vai embora. Pode-se adotar para permeabilidade magnética do vácuo ou do ar, o valor abaixo, quando expresso com dois algarismos significativos. Então, aqui no vácuo, no ar, 1,3 vezes 10 a menos 6 Tesla, né, por metro ampere. Então, aí você tem esta constante. Quando fala constante, você não precisa se preocupar. Por quê? Constante significa que não vai mudar o valor, vai permanecer. Agora, por que aparece esse π, R? Agora você vai entender, ó, o círculo aqui, ó. Se eu tenho aqui, vai falar da regra da mão direita, né? A direção e o sentido do vetor campo magnético são dados pela regra da mão direita. Lembrando que o vetor B é sempre tangente à circunferência imaginária descrita em torno do condutor, em plano perpendiculares. O jeito mais fácil de observar isso, o dedo aqui, ó, da mão direita, se ele está subindo, o giro da mão, dos dedos restantes, vai indicar como o campo magnético está girando. Olha aqui, ele está girando nessa direção. Se a corrente fosse para baixo, ia inverter. Se está no sentido, vai girar no outro sentido. Então, para descobrir o campo magnético é muito fácil. Só é usar a regra da mão direita. Não vai ter aí trabalho nenhum. Bem fácil. Como eu falei para vocês, então sempre que vocês quiserem descobrir um campo magnético, você vai fazer o quê? Regra da mão direita. Dedão, quando está subindo, o que eu faço? Isso aqui, ó, é como se eu abraçasse o fio, ó. Então eu sei que está para cá. Quando está descendo, é como se estivesse abraçando. Então o sentido do campo está nessa direção. Então, mas eu quero saber, eu sei que o campo está girando para cá. Olha aqui a corrente elétrica. O campo está girando para lá. Olha aqui o sentido da corrente elétrica. Então fica bem fácil, certo? Então, pessoal, a aula continua.